Boa noite, estou lhe ouvindo. Pronto, a gente vai tentar usar aqui o Zoom para ver se dá para a gente seguir com a aula, tá? Por favor, coloque o convite lá para os colegas, para eles virem entrando e, e a gente vai dando seguimento à aula, tá bom? Eu vou, Tá gra- certo, já está no grupo já. eu vou gravar aqui, ele só grava parece que os primeiros 45 minutos, uma coisa assim. E aí a segunda parte da aula fica só ao vivo mesmo, tá? Ok. Vou abrir aqui a apostila. Se você tiver aí com a apostila, você já pode abrir também a apostila. E, e vamos dar início, né? Deixa eu ver aqui. A gente está falando da hermenêutica jurídica. Cadê nossas apresentações? É, apresentações do Google. Deixa eu ver aqui. Apresentações do Google. Você já tem o link, né? Da apresentação que a gente está usando, de hermenêutica e interpretação. Bom, é, vamos lá, né? É, nosso assunto de hoje, nossa última aula antes da prova, né? A prova já é na próxima semana. E a gente vai falar sobre os métodos de interpretação da norma jurídica, tá? Método de interpretação da norma jurídica. Ai, sim. Deixa eu ver. Como é que é diferente o sistema? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, ative o microfone e falem, tá? Porque eu não consigo ver o chat aqui. Bom, falamos sobre as espécies de interpretação. Falaremos agora sobre as espécies de interpretação. Falamos já sobre a Professor, no caso, a sua prova vai ser adequada ao assunto. No final da aula a gente vai informar, tá? Tá certo. Espécies de interpretação. Então, a gente tem a interpretação quanto à extensão. Normalmente, a gente tem a interpretação gramatical, que vai se preocupar com a origem das palavras. Depois, a gente tem a lógica, que vai se preocupar com o raciocínio da interpretação. Tipo, onde a lei diz que é proibido, então você, logicamente... Tá me ouvindo? Deu uma queda de luz aqui. Tá me ouvindo? Agora voltou, mas estava falhando. Ah, tá. Beleza. Deixa eu voltar aqui. A de apresentações. A tela de apresentações. Só um minutinho aqui. Vou voltar aqui para a tela de apresentações. Tá? Então, o que que eu tô dizendo, né? A primeira é a gramatical, só relembrando, né? Estou falando sobre as espécies de interpretação. A primeira é a gramatical. A segunda é a lógica. A terceira é a sistemática. Anotem essas espécies de interpretação, tá?
depois a histórica, depois a teleológica, e aí a gente vai começar a falar sobre cada uma delas. Então, anotem aí. Gramatical, a lógica, a sistemática, a histórica e a teleológica. Vamos ver o que é a gramatical. A gramatical busca a interpretação literal, ou seja, você vai olhar o texto que o legislador escreveu e vai tentar descobrir qual é o significado das palavras. Essa é a parte mais básica da interpretação, descobrir o significado das palavras. Como é que você faz isso? Bom, você faz isso com o auxílio de um dicionário, porque você não tem assim como saber todas as, vamos dizer, todas as hipóteses de conhecimento de todas as palavras. E aí precisa de um dicionário para que você possa entender a gramática das palavras e entender de fato o que elas significam, né? Além da gramatical, aliás, na gramatical você tem que observar algumas coisas. Por exemplo, a palavra tem muitos significados, ela é plurissignificativa. Por quê? Porque a nossa linguagem é assim, né? O direito é feito de linguagem e a nossa linguagem ela é ambivalente. As palavras ela tem muito sentido. Então eu posso falar tanto a palavra casa como sendo a casa de botão, a casa da camisa, né, onde bota o botão, quanto eu posso falar casa edificação, onde a pessoa mora, onde ela tem ali a sua proteção, sua privacidade, etc. Então isso aí é só um exemplo banal para mostrar para vocês que na nossa linguagem, como a nossa linguagem é feita de palavras, as palavras têm em regra mais de um significado. Então como é que você, operador do direito, vai conseguir interpretar uma norma, considerando que as normas jurídicas, as leis, os textos jurídicos são feitos de palavras e as palavras têm vários significados. Então, se apegando à técnica, entendendo bem, muito bem a hermenêutica jurídica, que você consegue diminuir, minimizar. Eu acho que tem algum participante querendo entrar, né? Tem o Matheus, a Ana Carolina, apareceu aqui. Gente, é porque é um sistema diferente, né? Aí a pessoa fica na sala de espera. Mas está dando certo, tá? Pelo menos a gente está encontrando uma alternativa para a nossa aula. Então, a gente está falando sobre os métodos de interpretação. A gente já viu que, quanto à autoridade que interpreta, tem o método, a própria interpretação legislativa de autoria da lei, ter a interpretação autêntica, que é aquela que fez a lei, ter a interpretação judicial, que é essa que vocês vão passar mais tempo trabalhando, porque vocês vão ver sentenças, vocês vão ver acordos, vocês vão ver súmulas, resultados de julgamento. Então, essa a interpretação que vocês vão se debruçar mais. Tem a interpretação administrativa, que é aquela feita pelos agentes administrativos, através de instruções normativas, portarias, decretos, que de alguma forma também interpretam a norma. Opa, parece que tem mais alguém querendo entrar. Aí, deu certo. E aí, o que acontece? Essas normas, essas espécies de interpretação, elas também trabalham com os métodos de interpretação. Acho que mais alguém está querendo entrar. Matheus, entrou e saiu, né? Acho que ele caiu. Então, quais são esses métodos? Que esses métodos são muito importantes para a gente ver. Bom, o primeiro deles é o gramatical, tá? Só para vocês lembrarem, a gente vai falar sobre o gramatical, lógico, teleológico, sistemático e histórico, tá bom? Esses 5 métodos são muito importantes para você entender como é que você consegue compreender uma norma jurídica, já que ela é feita de linguagem escrita e a nossa linguagem é feita de palavras e as palavras têm amplo significado. Como é que você consegue direcionar, refinar, aprofundar, afunilar aquele significado para encontrar a norma jurídica que está dentro daquele texto? Lembrando sempre para vocês que existe uma diferença fundamental entre norma
jurídica e texto da lei. O texto da lei é meramente a ponta do iceberg. Ele é o ponto de partida para onde você vai construir a norma jurídica. Para alguns, a hermenêutica iria desvendar um significado que já está na norma e você só iria desvendar. Para outros, não, você vai construir. Essa é a ideia que é a mais moderna de hermenêutica, né? A ideia de construção. E essa ideia de construção parte do texto escrito da norma. Gente, não confunda o texto da lei com a norma jurídica. A norma jurídica é outra coisa. A norma jurídica é o texto da lei, obviamente interpretado, aplicado a um fato concreto. Não existe aplicação de norma jurídica sem um fato concreto. Você não pode dizer assim, por hipótese que tem uma norma jurídica que vai funcionar sempre. Você não pode dizer isso. Eu não posso dizer assim, professor, que a vida é um direito absoluto e ela sobrevive e sobrepõe a todos os outros. Não, você não pode dizer isso. Por que você não pode? Porque a lei assegura o direito de matar. Legítima defesa, por exemplo, é um direito de matar. Aborto, do caso do feto anencefalo, é o direito de matar. Ou seja, então, nem todas as vezes a lei vai estabelecer uma norma abstrata dizendo a vida tem direito absoluto e ela deve ser observada sobre todos os aspectos. O que eu quero dizer com isso? É que nunca vai existir norma em abstrato, tá? Assim, abstratamente considerada, essa norma aí é inequívoca e tal, não tem. Sempre você vai pegar o texto de uma determinada disposição normativa, o texto dela, você vai pegar o texto, vai fazer uma interpretação usando esses métodos aí que a gente está aprendendo hoje. Você vai fazer uma interpretação usando esses métodos e aplicando ao caso concreto, tá? Nunca vai ter uma interpretação sem um fato, sem um caso concreto, tá bom? É por isso que a norma ela só consegue ser extraída. Para alguns, ela vai ser extraído o significado. Para outros, ela vai ser construída. E esse, como eu falei, é o moderno entendimento de hermenêutica, que o intérprete ele constrói a norma. Então, aquela norma vale para aquele caso específico e não para uma infinidade de casos. Até porque, obviamente, cada caso é um caso. Esse ditado popular é muito verdadeiro, né? Cada caso é um caso, porque tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, e nem sempre você vai conseguir usar a norma que você usou porque você construiu para o caso A, você nem sempre vai usar ela para o caso B, justamente por causa dessa multiplicidade de fatos, né? A sociedade ela é complexa, a sociedade faz relações e o legislador não tem condição de acompanhar, ele não tem condição de prever todas as hipóteses que vão acontecer. E aí ele faz mais ou menos umas hipóteses padronizadas e deixa a cargo dos juízes, aí a importância da hermenêutica, deixa a cargo do intérprete da norma jurídica, quando se está falando de intérprete judicial é o juiz, quando está falando de interpretação administrativa é o administrador, quando está falando de interpretação autêntica é o legislador, ou seja, deixa a cargo do intérprete fazer a devida adaptação, adequação, individualização, usando a hermenêutica, tá bom? Então, a primeira regra para você interpretar a norma é a gramatical. O que significa gramatical? Descubra o resultado das palavras, o significado das palavras, o que elas significam, tá bom? Se a gente usar uma norma muito simples, aquela norma, eu já até falei para vocês no semestre passado, o artigo 5º, inciso 11. A norma muito simples, está ali bastante... deixa eu ver se dá para colocar aqui. É uma norma bem tranquila. Deixa eu porque fica aparecendo aqui essa faixa no meio. Tá, tirei aqui. Se eu colocar aqui na Constituição. Constituição. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Podem fazer, tá bom? Que eu não estou conseguindo... Constituição. Aqui, Constituição. Vocês estão vendo a Constituição? Eu não... Me confirmem aí, tá? Se vocês estão vendo. Sim, professor. Pronto. Estamos vendo. Se você for no artigo 5º e olhar o inciso 11 aí da sua vadmeco, você vai ver
uma coisa, uma regrinha, uma regra, tá? Um texto de uma norma, ela não é a norma ainda, porque a norma, eu já falei para vocês, a norma ela só é construída no caso concreto, então, diante do caso concreto é que você vai dizer qual é a norma aplicável, né? Você vai fazer um tipo de aplicação que a gente chama de silogismo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o quadro para a gente anotar essas coisas, que é importante. O que é o silogismo, né? O silogismo, deixa eu ver se dá certo para abrir. Interromper aqui esse compartilhamento. Lembrem aí o quinto 11, tá? Anotem aí o quinto 11 e verifiquem. Aqui, Open Board. Acho que é aqui. Pronto. Acho que vocês estão vendo o quadro branco agora, né? O Open Board. Então, como é que funciona? Só esqueci de conectar. Assim não funciona, né? Esqueci de conectar no computador. A mesinha digitalizadora. Então, na verdade, se alguém tiver uma pergunta, gente, pode dizer, tá? Pode falar. Bom, esse quinto 11, o quinto 11 da Constituição Federal, ele tem uma regrinha muito curiosa, né? A casa é asilo inviolável, nela ninguém pode penetrar, sem consentimento do morador, ou salvo em caso de desastre, flagrante delito, ou durante o dia por ordem escrita da autoridade policial. Então, a casa, ela é protegida, né? Só se pode entrar nela no caso de flagrante delito, só se pode entrar nela no caso de desastre, só se pode entrar nela com autorização do morador durante o dia, né? Esse daqui é durante o dia, né? Com autorização do morador, ou sem autorização do morador, mas com mandado judicial, tá? Com uma ordem do juiz, também durante o dia. Então, basicamente, é isso que o quinto 11 diz, né? Flagrante delito não precisa ordem, não precisa autorização, não precisa nada. Desastre não precisa ordem, não precisa nada. Pode entrar. Autorização do morador, pronto, ele já autorizou e aí pode entrar. Sem autorização do morador, com mandado judicial durante o dia. Tranquilo, né? Parece uma coisa bem simples. Agora, temos um problema grave aí, né? Primeiro problema, o que significa a palavra casa? Isso a gente já trabalhou no semestre passado, me confirme aí. A gente fez uma análise pequena desse artigo 5º 11, justamente para você observar como é complexo a análise dessa pequena regra, desse pequeno texto, e aí eu volto a fazer a minha observação. Não esqueçam disso, tá? O texto da lei, o texto da norma, ele não é a norma. Gente, isso é muito importante que vocês entendam. O texto da norma é o ponto de partida para você construir a norma. Esse texto ele vai ter que ser aplicado a um fato, que é o nosso famoso caso concreto, né? Cada caso é um caso. Então, o texto da norma vai ser aplicado ao fato e aí você vai fazer uma série de providências de hermenêutica, como observar o significado das palavras, verificar a intenção do legislador, olhar a ordem sistemática, olhar a ordem lógica, olhar a histórica, ou seja, você vai precisar desses instrumentos, dessas ferramentas, assim como um pedreiro precisa da pá, do serrote, da enxada, da colher de pedreiro para construir a casa, você, operador do direito, vai precisar dessas ferramentas da hermenêutica gramatical, da lógica teleológica, sistemática, histórica, para construir o significado da norma, tá? A norma só é construída a partir de uma aplicação do texto ao fato concreto. Texto significa o quê? O texto interpretado. O texto nesse sentido de análise dos métodos da interpretação. Então, a gente usa, geralmente, o silogismo. O que é o silogismo? Silogismo é uma metodologia da lógica que tem a premissa maior, que é a norma, o texto,
a premissa menor, que é o fato concreto, e aí, a partir daí, você retira uma conclusão. Conclusão, tá? Exemplo, você está aí diante do artigo 5º 11, e aí a polícia está com um mandado de prisão para entrar num quarto de hotel. Aí a pergunta é, para fins do artigo, para fins, deixa eu tirar essa barra aqui, para fins do artigo 5º 11 da Constituição Federal, para fins do artigo 5º 11 da Constituição Federal. O quarto de hotel é casa? Bom, você pegou o texto da norma, o texto, que é o texto que é o ponto de partida, é o iceberg, né? Se você imagina o que é um iceberg, você tem aquela montanha de gelo acima da linha d'água, mas o texto é só essa parte aqui, a ponta. Aqui para baixo tem muito mais coisas que você precisa desvendar, que você precisa descobrir, tá? Não fique preso só à interpretação gramatical. Dizer assim, professor, isso é muito fácil, aí a lei é muito clara, ela fala casa. Casa é uma coisa, quarto de hotel é outra. Então, a polícia pode entrar mesmo lá no quarto de hotel porque a lei fala casa. Bom, você está diante de um problema de interpretação hermenêutica. Afinal de contas, o quarto de hotel, ele é casa para fins de aplicação desta norma do 5º 10? Aí você vai ter que pensar, você vai ter que fazer uma série de análises para saber se o quarto de hotel é casa. Bom, um quarto de hotel, normalmente, não é casa de ninguém, né? Mas se ele está habitado, se ele está sendo hospedado por alguém, se ali dentro é garantido privacidade, se é garantido um sigilo, ele sim se representa como casa para fins de proteção do 5º 11. Por que isso é importante? Porque se você está defendendo um réu em um processo criminal e você viu que a prova foi colhida de busca e apreensão de documentos, de provas, de instrumentos do crime, enfim, foi colhida nessas circunstâncias dentro de um quarto de hotel, sem ordem judicial, sem mandado judicial, bom, você vai levantar a tese de que essa prova é contrária à Constituição, que é uma prova ilícita. Como é que você chega a esta conclusão? Você interpreta o artigo 5º 11 da Constituição, que diz que uma frase assim, parece bem simples, né? A casa é asilo inviolável, nela ninguém pode penetrar sem conhecimento do morador, salvo em caso de desastre, flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade judicial durante o dia. Ordem escrita da autoridade policial significa um mandado de busca, né? Um mandado de busca para poder a polícia ingressar naquele local. Então, veja, o que parece ser uma coisa simplória, bem simples, né, se transforma num problema jurídico. Afinal de contas, na opinião de vocês, quarto de hotel é casa para proteções, para fins de proteção do 5º 11? Lembra que o fato é esse aqui, ó, o fato, tá? O fato é esse bem aqui, ó. O fato aqui é quarto de hotel, tá? Sempre vai ter a aplicação de um texto, de uma norma jurídica dentro de um fato. Sempre vai ter essa construção. Não existe como você interpretar o direito de forma abstrata. Você sempre vai ter ligado a ele um fato, né? Porque, afinal de contas, é para isso que o direito existe, é para resolver conflitos da sociedade, e esses conflitos são representados num fato determinado. Então, veja, na opinião de vocês, o que vocês acham? A prova é lícita? Olha só, dependendo da interpretação que vocês vão dar para esta simples palavra casa, você tem duas alternativas a seguir. Se você interpretar que ela não é casa, preste atenção nisso aí. Se você interpretar que ela não é casa, portanto, a proteção que a Constituição dá é só para casa. Se você diz que quarto de hotel não é casa, então a polícia pode entrar sem mandado a qualquer momento para fazer busca de instrumentos do crime. Se você interpretou que não é casa, a polícia pode entrar, a prova é lícita, correta, de acordo com o direito, e, portanto, o seu cliente provavelmente vai ser condenado. Se você interpretar que essa prova é ilícita, que essa casa que a Constituição fala aí no 5º 11, ela não é só a casa onde a pessoa mora,
ela também se estende a outros tipos de habitações onde a pessoa pode estar passando uma temporada, pode estar sobre um período de passagem, um turista, alguma coisa nesse sentido. Veja que o resultado da interpretação vai dar duas conclusões diferentes. Preste atenção. Você diz que é a casa, e aí está protegido pela garantia constitucional, só pode entrar com ordem do juiz, mandado de busca. Se você disser que não é casa, a polícia pode entrar sem mandado. O fato é, a polícia entrou sem mandado no quarto de hotel. Tá? Porque bem aqui, ó. O fato é este, tá? O fato é esse. No dia X, do mês tal, do ano tal, a polícia ingressou no quarto de hotel e capturou objetos que são periciados para fins de crime. Pronto, tá ali. E estão sendo usados agora esses objetos contra o seu cliente para incriminá-lo. E aí, veja, nesse cenário, você está diante de uma norma, de um artigo, de uma disposição legal, que é o artigo 5º 11, do qual você vai extrair a norma. A norma está lá, latente. Né? Ou, para alguns, o significado você vai desvendar, ou para outros, o significado você vai construir. Seja como for, o significado está lá latente, tá lá, está omisso. O texto ele não entrega nada. O texto ele é o ponto de partida da ponta do iceberg. Vejamos. Na opinião de vocês agora, o que é que vocês acham? O quarto de hotel é casa para fins de proteção do 5º 11? Alguém quer falar? Alguém quer falar, gente? O Matheus está com o áudio aberto. O Matheus quer falar? Vamos lá, gente. Eu preciso da informação de vocês. Professor, eu acho que é casa. Por quê? Porque é o lugar que ele ocupa, né? O local privado dele. Ou você foi numa ideia de privacidade, né? Isso. Você interpretou a casa, a palavra casa, como a ideia de que o que o legislador está tá protegendo ali é a privacidade. Então, se um quarto de hotel atende a essa condição de privacidade, então você pode dizer que o quarto de hotel se enquadra nesse contexto de casa, né? O quarto do hotel se enquadraria nesse contexto, se enquadraria dentro da palavra casa. Olha, eu fiz aqui uma construção para ajudar a Samara, né? Fiz aqui uma construção de entender que a casa ela não tem só uma acepção. A casa aí que a Constituição pode estar falando, ela tem uma amplitude. E naquele caso concreto, se aquele quarto de hotel estava sendo ocupado, se aquele quarto de hotel estava sendo ocupado, e quando alguém ocupa um quarto de hotel, ele tem assegurado ali a privacidade. É uma privacidade relativa, é verdade, porque os funcionários do hotel podem entrar a qualquer momento, porque eles têm a chave mestra, etc, etc. Tem algumas nuances aí, né? Há uma privacidade, mas é uma privacidade que não é absoluta, é diferente da sua casa propriamente dita. Mas nessa circunstância de busca de documentos para fins de prova penal, exatamente a casa ela atende, o quarto de hotel atende vamos dizer, às características da palavra casa. Então,
Esse exemplo do quarto de hotel pode ser botado para N situações. Uma boleia de caminhoneiro é casa. Uma barraca de camping é casa. Um barco é casa. Ou seja, você começa a pensar em N situações, mil e uma situações em que, porque a sociedade é complexa, as relações sociais são assim, inesperadas, e o legislador não tem como imaginar todas as situações. Você já imaginou se ele botasse aí nesse quinto 11, não se considera casa o barco, não se considera casa a boleia do caminhão. Esse inciso ia ficar com mil desdobramentos, e não faz muito sentido. Quando o legislador faz uma norma, ele faz o texto, né, da norma, e o que ele quer? Ele quer um grau de generalização bem alto, que as particularidades vão ser trabalhadas em cada fato, em cada caso concreto. Tá bom, gente? Não é... Está dizendo aqui que a sua reunião vai finalizar em 10 minutos. Quando finalizar, gente, a gente reabre ela no mesmo link, tá bom? Fica combinado assim, tá? Eu vou reabrir ela, aí vocês usam o mesmo link para entrar. Parece que já me falaram que nessa forma, o único problema é ele não gravar a segunda parte, tá? Ele só grava a primeira parte. Então, a ideia da interpretação gramatical é exatamente essa ideia da descobrir o significado das palavras. E é sempre dentro de um caso concreto, tá bom? É sempre dentro de um caso concreto. Deixa eu ver onde é que está a nossa barrinha. Pronto. Vou interromper aqui o compartilhamento e vou abrir aqui. A Thay Coelho não está escutando nada, né? A Thay Coelho, ela tem que apertar, entrar com o áudio do computador, tá? Alguém pode falar para ela aí que o Zoom é um pouquinho diferente e ela tem que apertar naquele telefonezinho como se fosse ligar, né, para ela poder entrar e escutar, tá bom? Quem puder fazer essa gentileza de avisar para ela que esse é o método que o Zoom faz o áudio dela funcionar, tá bom? E aí ela vai poder ouvir o que a gente está falando, tá? Vamos voltar aqui. Então, quando o intérprete está fazendo essa interpretação da norma jurídica, ou seja, o intérprete está tentando descobrir o significado desta palavra bem aqui. Gente, é só esta palavra. O texto tem muitas outras palavras. Então, você viu a dificuldade que foi, a problemática que é você conseguir definir a hermenêutica dessa norma, porque você ainda não conseguiu de fato, você ainda não conseguiu de fato, olha, ela entrou novamente, que ela está tentando entrar, e aí quando ela entrar, ela tem que apertar no botão que manda ligar o áudio, fazer uma ligação, uma coisa assim, aí ela consegue ouvir o que a gente está falando. Então, a interpretação gramatical ela vai se ater a essa circunstância, tá? E descobrir o significado das palavras. Eu não vou nem fazer as outras análises daqui, porque vocês estão vendo que existem várias outras palavras que podem não ter um significado que a gente possa imaginar. A interpretação gramatical ela tem umas regrinhas que você precisa observar. Essas regrinhas elas têm o seguinte ponto, né? Você tem que observar, quando a palavra tem mais de um significado, você tem que tirar aquele significado comum e dar preferência para um significado técnico, tá? É sempre esse. No significado comum, o quarto de hotel não seria casa. Mas a gente está falando ali casa numa circunstância especial, numa circunstância específica em que a Constituição protege a privacidade, protege a intimidade. Então, nessas circunstâncias, ali dentro daquele quarto de hotel, era sim casa para fins de proteção que a Constituição estava querendo proteger. Então, lembra que as palavras têm um significado vulgar, comum, e não é esse o significado que você está atrás quando você está interpretando.
Deve ser considerada a colocação da norma. Uma disposição incluída no capítulo de curatela, por exemplo, está indicando que se destina a regular uma forma de incapacidade. O que é a curatela? A curatela é para aquelas pessoas, né, os doentes mentais, que não podem expressar a sua vontade. Então, eles precisam de um curador, para que esse curador pratique os atos da vida civil deles. Quando se fala em curadoria, em curatela, pode ter N significados. Então, por exemplo, numa exposição de artes, quem está comandando ali, né, o supervisor daquela é, daquela exposição, ele está fazendo uma curadoria, porque ele foi lá na obra do artista, escolheu quais os quadros que ele queria apresentar e pôs na galeria para apresentar. Então, ele seria o curador daquela exposição. Acho que vocês já viram falar isso, né? Quando tem uma exposição de arte, tem um curador. Mas esse curador da exposição de artes não tem nada a ver com o curador da curatela, do direito civil. O que é a curatela do direito civil? O curador no direito civil é aquela pessoa que está responsável por cuidar daquele doente mental, daquela pessoa que não pode exprimir a sua vontade. Vejam que a mesma palavra, curador, em dois contextos diferentes, tem significados totalmente diferentes. E quando a lei fala a palavra curador, ela não está falando o curador de uma obra de arte ali, que é o supervisor ali que escolheu quais os quadros que vão ser colocados naquela galeria, não. Ela está falando sobre o curador do direito civil. Tá? Quando tem antinomia, quando tem duas palavras com um sentido totalmente diferente, como essa que eu falei, o curador de um, curador do outro. A palavra casa, que pode ser casa de botão ou pode ser casa como edificação, onde se guarda a privacidade, a intimidade das pessoas, enfim. Havendo antinomia entre o sentido gramatical e o lógico, este deve prevalecer. Você deve buscar sempre o sentido lógico. Olha, logicamente, a Constituição não está querendo dizer casa de botão, porque não seria lógico. Casa de botão não tem nada a ver com privacidade. A Constituição ali está falando sobre privacidade, sobre proteção de direitos, sobre intimidade. Então, casa de botão não tem nada a ver com isso. Então, ou seja, você encontrou a mesma palavra, dois significados opostos para a mesma palavra. Você vai optar por qual? Por aquele que, logicamente, a Constituição estava falando. Como você não tem como chamar o legislador, né, você não tem como fazer uma ligação para ele sem vem cá, legislador. Quando você botou essa palavra casa aí, você queria dizer o quê? Imagina isso, nós temos 1 milhão, vamos imaginar esse exemplo absurdo, nós temos mais de 1.200.000 advogados no Brasil. Imagina se todos eles tivessem uma dúvida de como se aplica essa palavra casa. Imagina que todos eles pegassem o telefone e fossem ligar para o legislador que escreveu essa lei. O legislador não ia fazer outra coisa na vida, não ter que ficar explicando, né? 1.200.000 vezes ele ia explicar. Olha, a palavra casa que eu quis dizer significa isso, isso, isso. É inviável, né? Impossível acontecer isso, impensável. Então, como é a sistemática? A norma tem um grau de generalidade tal, a disposição normativa. A disposição normativa, porque a norma você vai construir no caso concreto. A disposição normativa tem um grau de generalidade tal que cabe ao intérprete fazer a devida adequação, tá? A antinomia. O significado da palavra deve ser tomado em conexão com o da lei. Obviamente, quando a lei está falando ali casa, ela não está se referindo a casa de botão. Obviamente, porque não tem nenhuma conexão com relação a isso. Ela está se referindo, obviamente, à casa enquanto edificação do sujeito, quanto asilo inviolável, onde há proteção da privacidade, etc. Esse termo também precisa ser interpretado em relação aos demais que estão ali. Por exemplo, está dizendo ali, né? Casa asilo inviolável do indivíduo, ou seja, o que essa palavra casa está querendo dizer? Está querendo dizer que ali se protege a intimidade, a privacidade, a vida privada das pessoas, ou seja, você tem que fazer uma inter-relação da palavra com as outras que estão na lei. Né? Ninguém pode penetrar sem consentimento do morador, ou seja, é um local onde tem uma pessoa que está morando por alguma razão. Né? Ou seja, você tem que fazer uma correlação entre o termo que você está tentando descobrir o significado e as outras
palavras constantes da norma. Alguém tem alguma pergunta, gente? Está encerrando aqui a nossa reunião. Eu acho que está dizendo aqui menos de 1 minuto, né? Menos de 1 minuto para encerrar. Bom, vamos seguindo, né? Se encerrar, você já sabe, apertem o link de novo para entrar e a gente vai continuar, tá bom? Vamos levar até onde ele puder seguir. Então, no modelo gramatical, no método gramatical, você tem que encontrar todas essas regrinhas. Havendo palavra com sentido diverso, cumpre-se ao intérprete fixar o adequado e o verdadeiro. O significado da palavra deve ser tomado em conexão com a lei. Alguma dúvida sobre o gramatical, gente? Modelo gramatical? Recomenda-se que a gente tenha